A gente ri quando ouve o nome do Gustavo Lima. Eu não riria tanto. Conta para a avaliação negativa do Lula. Por mais que às vezes ele faça coisas que você fala, poxa, tecnicamente está correto, as pessoas desconfiam. Você fala, não, mas ninguém vai fazer essa mudança no Pix. Foi o Nicolas Ferreira que convenceu. Não é, as pessoas estão muito desconfiadas. A percepção de que o governo hoje é frágil, não tem um projeto, não sabe o que fazer com a questão fiscal, que tem um ministro da Fazenda, no fundo, frágil dentro do governo, do próprio governo, não consegue implantar agenda, etc., eu acho que pegou na sociedade. E as pesquisas refletem um pouco isso. Pessoal, eu quero deixar mais um vídeo aqui para vocês onde esses jornalistas na Band vão fazer uma análise desse indiciamento de Bolsonaro pela PGR. Também vão falar sobre o estado do governo Lula, como ele está se comportando. Também vão falar sobre 2026, os possíveis nomes, caso Bolsonaro não esteja em condição ou esteja preso. Aqui também eles vão falar sobre essa possibilidade que está acontecendo da prisão de Bolsonaro. Muitos assuntos eles vão tratar nesse vídeo aqui sobre a economia, sobre o desgoverno, a descredibilidade, a baixa do governo Lula e as estratégias que Lula vai tentar fazer para reverter o quadro, para tentar se reeleger ou então colocar outro nome no seu lugar. Ele sabe que a crise no governo está grande, ele sabe que a possível reeleição está quase impossível, mas aqui o jornalista Eduardo Ioneg, também o Mitre e os outros aqui vão fazer uma análise sobre o governo. Você vai ver que aqui alguns vão puxar o saco do governo, porque sabemos que tem esse tipo de jornalismo. Eles vão puxar o saco do governo, vão dizer que dá um jeito de dizer que o governo está fazendo alguma coisa. Quero deixar esse vídeo aqui para vocês acompanhar, conferir, fazer a análise de vocês. Se você quiser aprender a trabalhar aqui na internet, eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado em uma aula gratuita que vai te ensinar como ganhar de 2 a 5 mil reais mensais. Estude, olhe o vídeo, é totalmente gratuito, não precisa pagar nada, não tem enrolação. Assista a aula. Se você se identificar e quiser implementar na sua vida para você ganhar de 2 a 5 mil reais, isso é totalmente possível e eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado e também na descrição. Vai lá e assiste depois desse vídeo. Antes, se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixa aquele like, curte, comente, compartilha e vamos lá para o conteúdo. Você acha que agora com essa denúncia, com tudo que foi colocado, já está ali posto também uma dificuldade maior para essa ideia de uma anistia? Não vai parar naquilo que foi apresentado pela Procuradoria-Geral da República. Há mais 2 processos, um deles relativo à falsificação das vacinas do Bolsonaro. É provável que o Supremo traga, por exemplo, parentes de mortos pela Covid. Assim, vai ter muita coisa. O governo vai ter muitos problemas nos próximos 2 anos. Então a gente fica adiantando, mas ainda tem muita coisa a acontecer. Mas o que a gente pode dizer com o binóculo que nós temos hoje? Acho que a primeira coisa, e vou pegar o ponto que o Mito falou em relação à direita. Qual é o grande problema da direita? O Bolsonaro quer seguir o caminho do Lula de 2018. Eu acho que não há nenhuma probabilidade real de uma anistia no Congresso. Já não tinha antes, eu acho muito improvável agora. Acho que isso não está na agenda do deputado Hugo Mota, não está na agenda do Senado Federal, não tem voto para isso no Congresso Nacional. Nenhuma dessas pessoas que estão sendo investigadas ali tem foro por prerrogativa de função. Deveriam estar sendo julgados na primeira instância. Esse é um ponto, o país não pode abrir mão disso, não deveria abrir mão disso. Se uma senhora que pintou com um batom a frase "perdeu o mané" numa estátua, foi limpa em 15 minutos, está 2 anos presa, vai ser condenada a 16, 17 anos, obviamente as pessoas que tentaram de fato alguma quebra de ordem constitucional, golpe, etc., vão receber penas muito duras, então acho que não há nenhuma possibilidade de reversão disso. O Bolsonaro vai tentar até o final ser o candidato ou definir quem vai ser seu sucessor mais próximo possível. Por quê? O medo do Bolsonaro é que uma liderança da direita o substitua. Então ele vai tentar... É por isso que o jogo do Tarcísio é muito complicado. Muito complicado. Porque o Tarcísio deveu sua eleição em 2022 e aí não é uma questão valorativa. Ele deveu a eleição ao Bolsonaro. O Tarcísio vai tentar, na verdade, esperar o Bolsonaro, mas talvez seja muito tarde. Esse é o grande temor. Esse é o problema. Porque se o Bolsonaro segurar essa discussão até o começo do segundo semestre de 2026, não tem mais jeito. Acho que esse é o grande tema da questão das direitas. Assim, quando se fala, a direita está fragmentada em vários pontos.
Até está, mas o ponto é que todo mundo está esperando o que o Bolsonaro vai fazer. Este é o ponto. O resto é secundário. Como o campo da direita, aí incluindo Ratinho Júnior, Caiado, aí incluindo inclusive Tarcísio, eu acho difícil que ele seja candidato, mas vamos lá, vai se posicionar, quer dizer, defender, sustentar a posição do Bolsonaro, de que o julgamento foi injusto, de que ele é um perseguido político, etc., ou se distanciar um pouco disso, porque Bolsonaro pode não ser candidato, não será candidato, mas é o grande eleitor. Não é? E, eventualmente, uma candidatura bem-sucedida desse campo terá que manter uma meia distância, muito difícil, ou seja, ter o Bolsonaro como grande eleitor, mas ao mesmo tempo manter algum nível, algum espaço de distância crítica. Agora, mas a gente só teve um presidente que não se reelegeu. E o Lula não quer ser o segundo presidente a não se reeleger, ainda que ele já tenha sido reeleito uma vez. Mas os indicadores da economia não são dos melhores, as pesquisas não são tão boas. Óbvio que o candidato Lula acordou, ainda que o presidente Lula pareça um pouco adormecido. Mas o candidato Lula parece ter acordado. Se está fazendo o que deve para se reeleger ou não, eu não sei avaliar. Mas eu queria perguntar aos dois o seguinte, Lula em 2006, ou melhor, Lula em 2005, baleado, destruído, no canto do Palácio da Alvorada, perdido, e todo mundo dizendo, deixa ele sangrar, porque a gente vai ganhar a eleição em 2006. Chega 2006, ele ressurge das cinzas, vira o grande eleitor na eleição de 2010 e elege qualquer pessoa. E sai muito bem avaliado. Sim, muito bem avaliado. E elege literalmente qualquer pessoa. Ele pegou alguém que estava lá perto, disse, essa aqui é a mãe do PAC. Acabou. Primeiro, tirar o Lula, colocá-lo como uma carta fora do baralho é um erro. Já aconteceu uma vez e se sabe qual foi o resultado. Segundo, o governo federal é muito poderoso. Bolsonaro, num espaço de 3 meses em 2022, cresceu 12 pontos percentuais graças ao governo federal. O governo federal continua sendo muito poderoso no Brasil. Você inaugura uma coisa, uma obrinha da Petrobras, você vai ganhando Bolsa votinho. Família, que eles aumentaram o valor. Você vai ganhando votinho aqui, acolá. O Bolsonaro também fez isso. O Bolsonaro, se não tivesse o poder do governo federal, fosse um candidato avulso em 2022, teria menos votos. Então, isso é muito importante. O Lula é muito forte, mas o seu espaço de crescimento é mais limitado. Fora isso, a economia, na verdade, ela tem um dom de ambiguidade no atual momento. O crescimento econômico foi muito alto, aliás, ajuda a explicar, inclusive, os problemas. Nós temos um desemprego baixíssimo, mas o que está pegando nos eleitores é a mesma coisa que pegou na eleição do Biden. Os Estados Unidos estão crescendo muito bem. Emprego, a taxa de desemprego dos Estados Unidos do Biden era a menor em 40 anos, mas é inflação. Agora, a economia não é o único definidor do voto em várias partes do mundo. Existem algumas questões valorativas, algumas questões vinculadas a problemas de políticas públicas que têm um peso, não é que é maior do que a economia, mas que é um peso bastante importante. No Brasil, se a gente olha as pesquisas de opinião e compara, as duas questões que estão mais importando para o eleitor são segurança e saúde. Saúde, o governo federal pode até melhorar. Segurança é muito difícil de melhorar até 2026. O Lula é um candidato ainda muito forte em 2026, mas não é o Lula de 2006, pegando um pouco o Mitre. Porque as condições mudaram, o governo tinha uma agenda até 2010, o lulismo, que era muito casada com a agenda de 88. Essa agenda é ainda muito importante no Brasil, mas ela não é suficiente para um conjunto de eleitores. Não é que eu gosto dos eleitores A ou B, isso é um fato. E, portanto, essa nova agenda, aparentemente a direita tem pego mais, mas ninguém sabe muito bem como pegar essa nova agenda. É um pouco, tem uma agenda vinculada a questões não só de valores, mas agenda de inserção no mercado de trabalho. Empreendedorismo. Se a gente pegar no quadro do ano passado para cá, globalmente, você pode dizer que tem uma vibe mais para centro-direita, mais conservadora no mundo, globalmente. Vitória do Trump, você teve lá a saída do Justin Trudeau, você tem muitos movimentos na Europa, você tem o Milley aqui do lado. Isso é muito vago um pouco, mas você pode dizer que essa vibe, ela existe hoje do ponto de vista global, não é? Agora, o governo vive, as pesquisas da última semana mostraram que o governo vive. Quando a pauta é econômica, o governo não vai bem. Eu concordo inteiramente, o Abruzzo tocou bem, no curto prazo, a fotografia é razoável, mas o filme não é necessariamente bom. Né? Os dados, se você pegar juro
endividamento do país, inflação, já o quadro fica nebuloso. E com um detalhe, né? A inflação, quando você setorializa ela, você pega os produtos da cesta básica, dados da Abras, vai a 14% no ano passado. Então a inflação pegou mais no segmento de menor renda. Né? 35 produtos de maior consumo popular, 9,96 pelo dado, quer dizer, 10%. Então, isso pesa, é a percepção popular. Né? Lula, quando ele diz isso, vou negociar com os atacadistas, então a culpa é dos atacadistas pelo preço do ovo, não é, né? O problema tem uma economia de mercado. Então parece assim, a percepção da completa falta de rumo. O governo não tem. E agora, professor, o Lula vai fazer um investimento na saúde, na área da saúde. Mas só até por exigência da base dele ali no Congresso. Eu não sei se eu vou dizer assim, o meu medo, ou a minha, sei lá, é que da dominância econômica nós passamos para a dominância política, no sentido, bom, aí nós vamos entrar na lógica da polarização, porque pode ser uma saída relativamente fácil para o governo. Bom, então vamos apostar de novo na polarização, esses caras estão sendo julgados, então vai ter a condenação, aí vai ser a direita contra a esquerda, aí vamos ressuscitar todo o tema da democracia, o problema da incerteza e tal. Vamos tentar apostar por esta via, que eu acho que é uma sedução para o governo isso. Vai ter um processo que vai ter um desgaste, sim, para o Bolsonaro. Não é que ele vai perder todos os eleitores, o mundo não é assim, mas ele vai perder uma parte de eleitores, vai ter um desgaste e tal. Mas precisa ter um pouco mais do que isso, esse que é o ponto. Isto garante um percentual bastante importante para o Lula ter um ponto de entrada forte, mas precisa ter um pouco mais. Esse um pouco mais tem a ver principalmente com duas coisas, talvez três coisas. Uma é economia, isso é uma coisa importante, e acho que a economia hoje é a coisa mais importante para o Lula em 2026 vai ser inflação e inflação de alimentos. Por quê? Não acredito que nós vamos caminhar para uma recessão mesmo com essa taxa de juros. Acho que nós temos um conjunto de características da economia brasileira, né? Vamos lembrar, nos 2 últimos anos, os economistas fizeram a previsão que nós teremos crescimento de 1,8, 2 e, aliás, o próprio governo fez esse cálculo em termos fiscais e nós tomamos um susto. O Brasil está talvez numa outra característica, desemprego também não vai mudar muito, o povo talvez não saiba o que é dívida pública, mas sabe o que é inflação. Preço da comida, Segunda coisa que eu acho que é muito importante são as políticas públicas. E aí acho que as três coisas mais relevantes para o eleitor hoje são segurança, saúde e educação. A grande aposta do Lula é no Rio de Janeiro, Eduardo Paes. A grande aposta do Lula em Minas Gerais é o Rodrigo Pacheco. O outro lado também tem que montar isso. Mas só lembrando que esses dois, Rodrigo Pacheco ainda não confirmado, mas esses dois são do PSD de Gilberto Kassab, que agora começou a criticar o governo e que ninguém sabe para qual lado iria. O PSD, como de costume, não apoiará ninguém na eleição presidencial. Você tem dois campos, a política brasileira continua polarizada, não? Você não tem espaço para uma terceira via famosa. A gente até esqueceu esse conceito no Brasil, não tem mais. Né? É preguiça. Eu lembro que na campanha passada, eu conversava com um candidato da terceira via, um pretenso candidato da terceira via, e ele muito animado, até eu disse, olha, esse eleitorado que o senhor está falando é 3%, é 4%, não tem mais do que isso. Até decide uma eleição, mas decide a eleição na ponta da polarização. Sim. Né? Quem ganha o centro lá, aqueles 3%, 4%, tanto é que a diferença foi 2%. Então, no andar da carruagem, eu acho que Lula, com todo o seu carisma, com toda a sua história, com toda a sua habilidade, tem problemas. No andar da carruagem, eu não consigo ver uma eleição ganha no varejo. Por mais que o governo possa ter o Vale Gás, possa ter o crédito consignado, possa ter o pé de meia, possa dar lá a isenção, ou tentar a isenção dos R$5.000 para o imposto de renda, não é no varejo que você cria a ideia de que o governo tem um rumo, ou seja, a ideia de que tem um governo no comando do país. Eu acho que a percepção de que o governo hoje é frágil, não tem um projeto, não sabe o que fazer com a questão fiscal, que tem um ministro da Fazenda, no fundo, frágil dentro do governo, do próprio governo, não consegue implantar agenda, etc., eu acho que pegou na sociedade. E as pesquisas refletem um pouco isso. Você fala agora, por exemplo, de outras políticas da saúde do governo, os eleitores não percebem nada. Se você falar o Sistema Único de Segurança Pública, os eleitores não têm a menor ideia. Né? Nem tem como ter. E mesmo que existisse, ainda seria... Claro. Então, assim, porque tem que lembrar que, por exemplo, o Bolsa Família foi um cabo eleitoral muito importante num certo momento. O Plano Real foi um cabo eleitoral brutal.
Então essas coisas dependem de como... Ainda é cedo para a gente saber o quanto essas coisas do varejo vão ter peso. Mas tem uma outra coisa que eu acho que é muito importante, olhando para as pesquisas recentes. Está crescendo o sentimento nos eleitores brasileiros antissistêmico. A gente ri quando ouve o nome do Gustavo Lima. Eu não riria tanto. Conta para a avaliação negativa do Lula. Por mais que às vezes ele faça coisas que você fala, poxa, tecnicamente está correto, as pessoas desconfiam. Você fala, não, mas ninguém vai fazer essa mudança no Pix. Foi o Nicolas Ferreira que convenceu. Não é, as pessoas estão muito desconfiadas. Se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais por mês em casa, apenas com o seu telefone, isso é totalmente possível. Olha só esses resultados. Isso aqui foi o que eu fiz nos últimos 28 dias e você pode fazer também. Não é nada de aposta, não é tigrinho, não é nada que vai envolver dinheiro seu. Você não vai precisar estar investindo, gastando dinheiro. Não é nada complexo. É algo que se você aprender e aplicar da maneira certa, você vai poder ter esses resultados. Eu sou a prova viva disso. Olha só esse vídeo aqui, só esse vídeo aqui que eu postei, que está aqui nesse canal. Se você quiser conferir, você pode ver que é o vídeo do Nicolas Ferreira. Só esse vídeo aqui me deu esse resultado. Ou seja, isso é algo totalmente possível. Se você se esforçar, se você quiser, você pode fazer isso aqui. Se você quiser viver da internet, isso é totalmente possível. Eu sei que muitos vão dizer, não, eu não acredito nessas coisas, eu não acredito que é possível a pessoa ganhar dinheiro na internet. Sim, eu também era assim. Há um tempo atrás, eu era crítico com relação à internet. Tudo que passava na internet de anúncios, de pessoas ensinando alguma coisa, eu dizia, não, isso é mentira. Isso é só para vender o curso, isso é enrolada, isso não dá resultado. Até o dia que eu assisti uma aula, que vi que era totalmente possível e eu decidi arriscar. Agora, por que eu decidi arriscar? Eu não tinha certeza ainda, mas decidi arriscar. Por quê? Eu sempre trabalhei para os outros. Eu tinha a responsabilidade de tomar conta de um depósito, eu era gerente de um depósito, qualquer coisa que faltava era descontado do meu bolso. Final das contas, paguei mais de R$700 em prejuízo de coisas que eu não perdi, eu não fiz. Faltava uma coisa, ele me perguntava, isso aqui, sabe? Armazém. Aí pronto, tudo era para me pagar. Paguei ferro, cimento, argamassa, paguei cerâmica, ou seja, eu me cansei dessas coisas, sem falar que quando essas coisas faltavam e dava um erro em alguma coisa, ele me chamava no escritório, me chamava a atenção e me gritava. Certa vez ele me chamou no meio dos clientes, tudo na loja, e me gritou no meio de todo mundo. E eu decidi mudar de vida. Eu disse, não, isso aqui não dá pra mim. Eu decidi empreender na internet. E qual foi a melhor forma que eu achei que me trouxe resultados, sem eu precisar estar gastando dinheiro à toa? Fazer conteúdo e fazer vídeos aqui no YouTube. Você pode fazer vídeo do que você quiser. Ah, eu quero falar sobre política, você pode. Quero falar sobre novela, quero falar sobre filme, quero falar sobre série. Não, eu quero falar sobre agricultura, eu quero falar sobre dinheiro, sobre finanças, sobre o que você quiser. Se você fizer o vídeo da maneira certa, se você aplicar as estratégias certas, você pode monetizar esses vídeos e receber do YouTube. Que o YouTube é a segunda maior plataforma do mundo. Ou seja, todos os dias existem bilhões de visualizações no YouTube. E se você criar um conteúdo que chama a atenção da pessoa, elas vão assistir. Você ganha através das visualizações daquelas pessoas. O YouTube faz parceria com você através do momento que você monetiza. E os anúncios que aparecem no YouTube, que as pessoas pagam para anunciar, uma parte desse anúncio vai para o seu bolso e outra fica com o YouTube. Ou seja, é um dos melhores lugares para você começar um negócio. Talvez você diga, não, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma câmera boa, eu não sei falar. Você não precisa aparecer. Você pode aparecer como estou aparecendo, mas também você pode fazer vídeo sem colocar o rosto. Ou seja, não tem desculpa. Se você quiser uma maneira e uma forma de fazer dinheiro, não é ganhar, é fazer dinheiro de forma honesta. Agora, claro, você tem que se esforçar, você tem que gravar, você tem que trabalhar, você tem que editar. Tem que ter o seu esforço. Eu não vim aqui dizer que é um dinheiro fácil. Eu não vim aqui dizer para você, não se preocupe que você vai gravar um vídeo à noite e de manhã o dinheiro vai cair no seu bolso. Não, eu não vim mentir para você. Eu vim aqui dizer para você que dá certo, dá resultado. Você pode fazer de 2 a 5 mil ou até mais, porque tem pessoas que fazem muito mais. Mas basicamente por mês, de 2 a 5 mil você pode fazer na sua casa, sem precisar trabalhar para ninguém e de forma totalmente honesta e limpa. Você pode fazer sim. Agora você tem que se dedicar a isso. Eu tive que dedicar a minha vida, estudar e aplicar. Estudar, aplicar, estudar, aplicar, estudar, aplicar. Isso me trouxe esses resultados que eu acabei de mostrar para você. Aqui, o último mês, mais de 7 mil reais. Veja, em 28 dias,
o que já me deu o YouTube. Só um vídeo só, aquele que eu lhe mostrei do Nicolas Ferreira, fora os outros, já me deu esse resultado. Então é possível para você. Ah, mas eu não entendo. Existe um método passo a passo e eu vou disponibilizar para você, que está no link no comentário fixado. Você clica lá, você vai assistir. Existe um passo a passo ali. Assista aquele vídeo é totalmente gratuito. Vai lhe dar o passo a passo e a maneira correta de fazer esse dinheiro aqui na internet. Assista aquele passo a passo e você vai ver. E você vai dizer, mas rapaz, é tão simples assim. É, eu garanto a você. Tem suporte, tem um passo a passo. Depois que você entrar no método, você vai, desde o início, desde criar o canal até monetizar, como editar, como postar uma capa, como fazer uma capa, a hora, tudo certinho, como você fazer o vídeo, como você apresentar o vídeo, como ganhar dinheiro aqui na internet. Então, se você quer essa oportunidade, aproveita. As vagas são por tempo limitado. E eu tenho certeza que o investimento você vai dizer, não, eu não acredito que é tão barato desse jeito. Pois é, aproveite essa oportunidade, dê uma chance para você mesmo, mude de vida. Ah, não, estou satisfeito no meu trabalho. Então, esse vídeo não é para você, fique lá no seu trabalho. Se você já está contente, satisfeito, está tudo bem. Agora, se você quer uma vida melhor, tempo de qualidade, você precisa investir em você mesmo. Você precisa acreditar em você e buscar um método que te leve e te dê resultados que você espera, que você sonha. Então, se você tem interesse em aprender a trabalhar aqui na internet, clica lá no primeiro link que está lá no comentário fixado e aqui na descrição. Aproveita essa oportunidade e depois você vai colher os frutos da decisão que você fez. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, curte, comente, compartilha e até o próximo vídeo, se Deus permitir.